Bom, amigos, para começarmos esse tema que é tão instigante, eu separei alguns comentários iniciais em torno deste excelente livro de conto, Ressurreição e Vida, de Ivone do Amaral Pereira, aliás, daqui desse lado, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, e texto nada mais, nada menos do que Tolstói. Esse espírito, né, cuja existência nós conseguimos resgatar nos livros, nas enciclopédias, é um grande nome da literatura russa, e através de Ivone Pereira escreveu vários livros. Este, em especial, Ressurreição e Vida, é um livro de contos. E, como eu costumo dizer, os contos de Tolstói são contos que nos pegam e pela emoção, é um autor que traz muitos detalhes, é um autor que fez uma aproximação incrível entre o mundo rural russo da segunda metade do século XIX e a cultura brasileira. Então, ele faz com que nós, brasileiros, consigamos entender o que se passava naquele mundo rural da Rússia na segunda metade do século XIX, de cuja vivência ele foi uma testemunha ocular, né? Viveu ali, em parte, naquele momento, e um grande conhecedor da alma russa. E a escolha que nós fizemos para hoje tem tudo a ver com o tema e com o momento que estamos vivendo. De Ressurreição e Vida, nós separamos o capítulo 7º, intitulado O Paralítico de Kiev. A mesma Kiev, lá da Ucrânia, que nós estamos acompanhando agora com muita tristeza nesses últimos 60 dias, acho que talvez um pouco mais, a chamada ocupação russa na Ucrânia. Na verdade, nós sabemos que ocupação é um eufemismo para uma situação calamitosa de guerra e de desvalorização da vida. Então, hoje à tarde, nós tivemos, digamos assim, a grata surpresa de uma intuição para colocar nessa palestra aqui inicialmente esse conto, O Paralítico de Kiev, como um exemplo de profunda valorização da vida. É um conto muito longo e eu não vou dar spoiler do final para convidar a todos para a leitura, eu vou narrar apenas a primeira parte, vou fazer isso de forma resumida, para que todos os que estão nos acompanhando nesse momento sintam vontade de ler o conto inteiro que está no livro Ressurreição e Vida e possam, com isso, adquirir a obra em livrarias espíritas, na própria editora, uma edição da FEB, na sua instituição espírita, e, com isso, ajudar a instituição que, com o recurso da livraria, certamente mantém atividades sociais. Então, O Paralítico de Kiev é um conto sobre uma transformação no olhar da vida. E toda a história se passa em torno de Dmitri, o capitão Dmitri, que era aquele homem que nós poderíamos dizer tinha atingido todo o poder, todo o esplendor, toda a condição que fosse a mais desejada da sociedade, pois que ele era rico, era poderoso, integrava o quadro do exército da Ucrânia, que naquela ocasião, segunda metade do século XIX, era parte da grande família russa e lá estava integrando as suas tradições. E o capitão Dmitri morava exatamente em Kiev, onde a sua família tinha uma propriedade rural e muitas terras, muitas posses, a ponto que o texto diz que essa personagem, Dmitri, fazia comércio com a Suécia. Imaginemos que ele preferia fazer comércio com a Suécia e não com a Polônia, cuja fronteira está mais próxima, e tinha que atravessar em direção ao norte, subindo o rio, atravessando hoje terras que são da Rússia, para fazer comércio com a Suécia. Então, imaginemos que o homem rico e poderoso era o capitão Dmitri. O texto nos traz esse personagem como um personagem muito solitário e nos coloca como filiação apenas a relação com a mãe, com quem ele mantinha uma relação profundamente afetiva, maternal e de profunda cumplicidade entre ambos. E tendo atingido o apogeu do exército russo e tendo vencido na guerra da Crimeia, a guerra anterior, aquela da segunda metade do século XIX, ele começa a viver aquilo que seria o ocaso ou o declínio da sua vida. Então, imaginemos aí um homem no auge das suas forças, entre 30 e 40 anos, um homem bem sucedido do ponto de vista financeiro,
mas um homem solitário e cuja solidão agrava-se porque ele contrai uma enfermidade que o torna paralítico. E não obstante os recursos financeiros que possuía, a influência, o poder da sua família na Rússia e fora da Rússia, fora daquela região específica da Ucrânia, com muito poder e muita influência, mesmo em Moscou, em Paris, aquela doença não foi possível de ser revertida. Então, nós vamos encontrar na primeira parte do conto, O Paralítico de Kiev, Dmitri sendo apresentado como uma pessoa profundamente soturna, porque ele havia incorporado, do ponto de vista emocional, a sua paralisia como uma derrota existencial sem nenhuma possibilidade de reversão. E passou a ser uma pessoa ríspida com os seus funcionários, com todos aqueles que o servia, e embora fosse um homem de muitas posses, ele tinha apenas uma relação de certa proximidade com o empregado que o servia no quarto, por nome de Nicolai. O fato é que, depois dessa ambientação, o conto nos leva para um momento que nós poderíamos chamar de inflexão na história, que é quando um dos intendentes de Dmitri, que fazia os negócios com a Suécia, vem relatar sobre o insucesso num desses negócios em função do inverno russo, que todos nós sabemos é profundamente rigoroso, e imaginemos quão rigoroso era antes dessa onda que nós vivemos agora de aquecimento global. Então, o inverno russo, na segunda metade do século XIX, imagino para nós que estamos aqui no Nordeste do Brasil, é algo inimaginável pensar, conceber o que é viver com meses de neve que vai até metade da perna, que as pessoas não conseguiam andar, cidades isoladas, enfim. E o conto nos traz que o filho desse intendente, uma criança de pouco menos de 10 anos, portanto, uma criança naquela fase assim da extrema curiosidade, da observação, ao adentrar na casa rural daquele senhor que era dono de todas aquelas terras, que tinha todo aquele dinheiro, fica surpreso porque a criança não imaginava que aquele homem tão poderoso, de quem toda a vila, as cidades próximas falavam, fosse paralítico. E o que mais surpreende a criança não é o fato de que ele fosse paralítico, que estivesse numa cadeira de rodas, estivesse ali com as suas pernas aquecidas, pois que não podia caminhar, e além de não poder caminhar, ele tinha todas as suas articulações inflamadas, a ponto que muitos dos remédios que eram usados não serviam depois de um certo tempo. Então, aquele homem ali, bastante rude, né, naquela situação, é o objeto de observação daquela criança, que num dado momento entra na história, na conversa dos adultos, para dizer que não entendia por que aquele homem poderoso, rico e que apenas era paralítico, era alguém tão rude, né, era alguém tão insensível. E aí o Dmitri fica inicialmente chateado com aquela observação e pergunta à criança assim, quem poderia sofrer mais do que ele, já que ele havia sido um capitão de exército e ali estava sem poder levantar-se da cadeira. E aí o garoto responde que o seu irmão, Ivan, que tinha metade da idade de Ivan e era tetraplégico. Então, o Dmitri resolve, no dia seguinte, visitar, saber quem poderia sofrer mais do que ele, porque ele se achava o último dos desgraçados. Então, vencendo o inverno, com a ajuda de dois funcionários, o Nicolai e um outro, numa espécie de carroça especial, uma troika, para ser capaz de ser puxada na neve, no dia seguinte ele vai à casa do Ivan, ou seja, a casa daquele que era o seu intendente, cujo filho se chamava Ivan, e conhece a história de um rapaz por volta de 20 anos, ou seja, com metade da idade dele, extremamente jovem, que havia nascido saudável, era também um dos seus trabalhadores, ele sequer fazia ideia disso, quando aquele jovem rapaz foi acometido de uma febre, e essa febre foi irreversível, e o rapaz tornou-se tetraplégico. Para sua surpresa, a história não era somente mais trágica e dramática do que a sua, mas o que era ali completamente diferente era a resignação daquele jovem de nome Ivan, que depois de narrar a sua, digamos, desventura,
Narrava também a sua alegria de ter os pais, os irmãos, os vizinhos da vila rural em que eles residiam, que o acolhiam, que o alimentavam, que o banhavam, que o iam visitar, que preenchiam as suas noites de música. Enfim, o rapaz ali mostrou-se plenamente resignado e grato por aquela situação em que se encontrava. E quando Dmitry estava assim chocado por ver alguém que tinha uma doença muito pior do que a dele, porque era uma paralisia de corpo inteiro, e o moço também sentia dores como ele sentia, e não tinha 1/10 dos recursos que ele tinha para comprar os remédios importados que ele comprava, o Dmitry fica ainda mais surpreso que o moço diz que ele não sofre nada. Há uma pessoa que sofre muito mais que ele e mora no outro lado da vila. E aí indica um paralítico e cego por nome de Tito, que também era uma pessoa jovem, que havia se tornado cego numa operação que fazia num galpão quando destilava o álcool. Nós sabemos que a ingestão de bebida alcoólica é uma tradição nas terras russas, e Tolstói insere esse detalhe no conto e vai narrar que aquele outro rapaz, por nome de Tito, que havia sido indicado por Ivan, também havia nascido na plenitude de suas forças e tornara-se paralítico e cego em função de uma explosão num galpão que armazenava bebida alcoólica. Então, Dmitry passa a conhecer uma outra pessoa que está numa condição muito pior do que o anterior, porque não só era tetraplégico, mas também tinha ficado paralítico. E o que mais vai chamar a atenção de Dmitry é que aquele rapaz, cego e paralítico, que guardava muito bem o sentido da audição e o da fala, vai elogiar a vida por tê-lo preservado com a audição e com a fala, através da qual ele podia se comunicar com a mãe, que era sua única parente, e que o cuidava e que zelava da sua vida, para que os seus dias não fossem tão penosos quanto poderiam ser se ele estivesse isolado. Esse segundo personagem, paralítico e cego, é um personagem que toca profundamente a alma de Dmitry, porque ele vai começando a compreender uma vida que existia para além das fronteiras de sua casa. Ele que havia ficado recluso por muito mais de 10 anos, evitado o contato com qualquer pessoa, estava ali agora, depois desse longo tempo e a partir da observação de uma criança, encontrando pessoas que tinham doenças similares às suas, porém em condições muito mais crônicas. Até aqui, nós poderíamos dizer que o conto é uma espécie de reapresentação do conto infantil Rei está nu, porque o menino ali tocou, digamos assim, naquilo que era o orgulho, a revolta de Dmitry. Mas Dmitry vai se chocando, digamos assim, num primeiro momento, porque é um choque mesmo, não é uma transformação, quando ele encontra-se com esses dois quase seus servos que viviam em condições muito mais difíceis, porque o pai de Ivan era seu empregado e a mãe de Tito, viúva, morava nas suas terras, trabalhava como agricultora. E, tocado pela situação, ele faz uma doação inicialmente ao Ivan de 40 rublos. Se a gente mal comparasse, seria algo em torno aí, vamos fazer uma correlação direta para não dar muita dor de cabeça na conversão de câmbio, como se ele tivesse doado 40 reais ao Ivan. E ele se surpreendeu porque o Ivan foi absolutamente generoso, chamou a irmã mais nova, repartiu dinheiro para que ela comprasse o presente que ela tanto queria, chamou o irmão mais novo e deu uma parte do dinheiro para que o menino comprasse também um presente. E quando o Dmitry vai visitar o Tito e conhece a história de sofrimento, a sua cegueira e a luta da sua mãe, o Dmitry faz, então, uma doação um pouco maior. Ele doa 100 rublos, ou seja, uma doação de 100 reais, que provavelmente só resolveria alguma dificuldade emergencial. Mas aqueles dois que receberam os 100 reais, eles se mostram com uma gratidão que o Dmitry nunca tinha visto nos seus amigos, que tinham sido seus companheiros de exército, seus companheiros de escola, enfim, aqueles que o visitavam quando ele ainda caminhava
quando ele ainda era, mais do que naquele momento, um homem influente na sociedade. Todavia, essa mãe e esse rapaz paralítico e cego dizem que eles não sofrem tanto, que a situação deles é muito boa, pois que ela tem onde cultivar batatas, os vizinhos daquela aldeia também compartilham com ela o que planta e o que colhe, e difícil mesmo era a vida de uma outra senhora que tinha naquela aldeia um filho paralítico, um filho cego e um filho que era deficiente mental e supostamente surdo e mudo. Dmitry não podia imaginar que uma situação dessa pudesse existir. E depois de muitos esforços com seus empregados, ele chega à casa dessa outra senhora. E, de fato, ele constata a situação de uma outra aldeã, uma outra agricultora em suas terras, também viúva, que cuidava de um filho com completa idiotia, havia nascido com totais dificuldades cognitivas, era cego, era surdo, era mudo e era tetraplégico. Era uma vida que lhe parecia um horror. E ele ouve a narrativa de uma mãe idosa, porque o rapaz já tinha mais de 25 anos, portanto, uma mãe idosa, cansada, sofrida, e mais ainda, que vai lhe relatar que a sua imensa dificuldade agora não era cuidar de um filho paralítico, cego, surdo ou mudo. A sua maior dificuldade é porque aquele filho tinha uma ânsia por comida e sentia uma necessidade de mastigar e de comer o tempo inteiro. E por mais que ela lhe ofertasse comida, aquilo não saciava a fome daquele rapaz que tinha completa idiotia. E quando ele sentia fome, ele se tornava agressivo e se voltava contra aquela mãe. Isso para Dmitry foi o máximo de sofrimento que ele podia conviver. Nem mesmo a sua experiência no exército, tendo enfrentado batalhas, nunca o haviam colocado diante de uma situação tão grave e o mais interessante para ele, uma situação em que ele encontrava uma mãe resignada, cuidando daquele filho, que, embora narrasse as dificuldades, as dores, o próprio corpo que não conseguia mais levantar aquele filho para banhá-lo, pois que o filho era obeso e estava em cima de uma cama, e não ouvia, não falava, não entendia. Dmitry sente-se profundamente tocado com aquela situação, designa um de seus funcionários para passar a atender aquela mãe, a servir naquela casa, para que aquela mulher já idosa pudesse ter algum descanso, e aquele paralítico, cego, surdo, mudo e idiota pudesse ter alguma condição de dignidade. E doa, para aquele momento inicial, algo em torno aí de R$ 200 para despesas iniciais. Esses 3 casos haviam tocado aquele homem de uma tal forma que ele imaginava não poder existir maior sofrimento do que o daquelas 3 famílias. E isso começava a ser decisivo para ele, pois que ele havia entrado naquilo que nós chamaríamos hoje de um processo depressivo, exatamente porque ele tornou-se paralítico quando era jovem, ele tornou-se paralítico quando ele poderia chegar no mais alto posto do exército, e ao tornar-se paralítico, ele passou a ser uma pessoa invisível para a sociedade da segunda metade do século XIX na Rússia. Ele não era mais convidado e, ao mesmo tempo, ele não queria mais sair de casa para ir a nenhuma situação social. E como se isso não fosse o suficiente para fazê-lo sofrer de forma profunda, a sua mãe, como dissemos, que era a alma com a qual ele melhor se relacionava, pois que não tinha casado, não tinha filhos, não tinha mais outras relações, a sua mãe houvera desencarnado. Então, Dmitry estava numa situação emocional lamentável. E aqueles 3 casos que ele havia visto, depois de 10 anos recluso na sua casa rural, tendo contato apenas com a governanta e o seu empregado de quarto, estavam praticamente revirando a sua vida do avesso, como se ele tivesse tido acesso a uma espécie de lado B da vida, em que ele tivesse entendido de fato, tivesse visto a vida real, a vida como ela é, nas suas dificuldades.
Porém, o quadro que fez Dmitri mudar de ideia foi conhecer um quarto paralítico, indicado por aquela mãe daquele filho que era paralítico, cego, surdo, mudo e tinha todos os bloqueios e dificuldades cognitivas. Aquela mulher disse que ela de fato não sofria. Apesar de ela muitas vezes querer sumir, abandonar o filho e até já ter pensado em matar-se, a situação dela não era a mais difícil. A mais difícil situação em todo aquele perímetro, aquelas longas terras nos arredores de Kiev, era do paralítico Caos. Era aquele homem que havia sido criado numa espécie de farmácia, que havia também servido o exército na ocupação da Crimeia, era a situação mais lamentável, pois que aquele homem vivia completamente isolado, a sua casa era afastada de todos e apenas um anão era a sua companhia. Alguém também com quem ninguém da aldeia queria encontrar pelos preconceitos em relação àquele anão, que era o único cuidador daquele paralítico. E Dmitri resolve então ir até a casa desse outro paralítico. O que mais terrível poderia ter alguém diante dos 3 casos iniciais já conhecidos? E os seus empregados relutam em levá-lo, por fim são convencidos a levá-lo, mas os aldeães acham um perigo que ele tenha ido lá e sugerem que se ele tinha alguma esmola a doar, que deixasse no portão e não entrasse, porque o anão fazia isso, recolhia periodicamente as esmolas que todos da aldeia mandavam para aquele último paralítico. Mas Dmitri resolveu entrar e visitá-lo. Não obstante o anão tivesse insistido para que ele não fizesse isso, mas ele vence essa resistência, inclusive usando o argumento de que era o dono de todas aquelas terras e, por direito, ele poderia entrar em toda e qualquer daquelas residências, conforme as regras que governavam as relações sociais naquele lugar na segunda metade do século XIX. E ele depara-se, então, com um quadro ainda mais chocante, porque era alguém paralítico como ele, porém deformado pela lepra. Alguém que não tinha mais as mãos, não tinha mais os dentes, estava cego, não tinha mais o nariz e dependia do anão para tudo, inclusive para alimentar-se, pois que se o anão não colocasse a comida em sua boca, ele não tinha como levar essa comida até a sua boca, a menos que, amparando-se de alguma forma, ele conseguisse colocar a boca no prato e alimentar-se como um animal. Dmitri fica chocado com aquele homem, porque fisicamente a imagem era terrível. Mas o que mais choca Dmitri era a resignação daquele homem e do anão. A resignação de ali estar, pois que o homem lhe falava de que aquela doença terrível que ele tinha era a sua libertação. Ele estava certo de que a existência na Terra era para ele um período de profunda libertação. E que, enquanto teve a vista em seus olhos, dedicou-se à leitura do Novo Testamento, tendo apreendido até onde pôde a mensagem de Jesus. E depois que tornou-se cego, o anão passou a ser o seu leitor. E aquele homem narra os inúmeros autores que ele tinha lido, que eram comentadores do Novo Testamento, e inclusive começa a relatar as suas leituras no campo da mediunidade e da reencarnação. E diz Tolstói, pela boca do personagem, esse paralítico que estava no estado mais lamentável que Dmitri pôde encontrar, que aquele paralítico havia lido, inclusive, a obra escrita por Allan Kardec. E Dmitri, então, fica chocado com aquela situação e faz, então, para aquele homem uma doação de 1.000 rublos, o que seria correspondente a R$ 1.000. E essa doação, quando foi, digamos assim, recebida pelo homem que não tinha mais mãos para pegá-la, mas que ouviu quando Dmitri dirigiu-se ao seu cuidador e doou 1.000 rublos, diz
que aquela doação, por mais generosa, jamais poderia apagar a dor daquela que sofria mais do que ele. E aí o choque de Dmitry foi muito grande. Quem poderia sofrer mais do que aquele homem que havia ficado paralítico, havia contraído a lepra, não enxergava mais, não andava, não comia, não tinha dentes. Enfim, uma situação que era, digamos, a mais dramática, porque o seu cuidador sequer seu parente era. Os demais paralíticos que ele havia encontrado, todos tinham como seus cuidadores familiares, as mães, as esposas, né, estavam ali, sobretudo as mães estavam ali. Mas aquele homem não tinha mais nenhum parente. Onde estavam os seus parentes? Aquele homem, como Dmitry, também não tinha filhos. Aquele homem também não tinha esposa, pois que a esposa, quando descobriu que ele havia contraído a lepra, evadiu-se de casa. Mas as autoridades a encontraram e a trouxeram de volta. E ela, com medo de também contrair a doença, que naquele tempo não havia ainda reversão do caso, comete o suicídio. E aquele homem diz que muito mais sofrido do que ele, que havia tido lepra, ficado paralítico, cego, sem dentes, sem mãos, era a sua esposa que havia se suicidado, a quem ele enxergava com os olhos da espiritualidade, transitando por entre a casa, sem reconhecer-se na condição de desencarnada e sofredora, rogando perdão pelo gesto que havia cometido e invocando uma forma de sair daquele sofrimento em que ela se encontrava. Essa é, então, amigos, a primeira parte do conto O Paralítico de Kiev. Confesso a todos vocês que é uma história, pela narrativa que Tolstói vai fazendo, que ao mesmo tempo que nos encanta, também nos choca. Porque é um autor com uma capacidade incomparável de ir colocando detalhes e trazendo mais histórias que vão apontando cada vez mais para um sofrimento maior. Porém, nós vamos sendo levados em cada um desses personagens com quem o Dmitry vai se encontrando, um processo intrínseco de valorização da vida. Nós vamos encontrando em cada um deles uma perspectiva de gratidão, de reconhecimento. O primeiro, que havia ficado paralítico ainda muito jovem, por volta de 20 anos, era profundamente grato, pois tinha ali, numa vida pobre, os pais, os irmãos, os amigos da vizinhança que alegravam a sua vida. Depois nós vamos encontrar o que havia ficado paralítico e cego com a explosão e que era profundamente grato porque a mãe não o abandonou numa situação difícil. Imaginemos que ser abandonado no inverno russo é sinônimo de ser colocado à morte, porque o frio é muito intenso e a pessoa morre antes de frio do que de fome, exatamente, porque é muito avassalador o processo de morte por frio, é rápido, inclusive. Depois, Dmitry vai encontrar aquela mãe que tinha um filho em condições que eram praticamente indescritíveis para nós. Um filho que, além de paralítico, era cego, surdo e mudo e estava obeso. E um filho que ela não podia mais erguer nos braços. Se nós trouxermos à tona, na nossa mente, a imagem da Pietà, nós vamos perceber que aquela mãe não se encaixaria naquela imagem simplesmente porque ela não conseguia mais colocar o seu filho nos braços. Mas ainda assim, numa situação que era tão aflitiva e que parecia não ter nenhuma resolução, porque, de um ponto de vista material, qual seria a reversão daquele caso, né? A reversão não existia, do ponto de vista material, uma reversão para aquele caso. Aquele jovem que ali estava obeso, um homem já quase de meia idade, caminharia para o desencarne. E o que seria dele quando a mãe desencarnasse, né? Então, Dmitry entra aí nessa história e a sua doação de 200 rublos e a determinação para que um de seus funcionários passasse a atender aquela família é parte do seu processo de sensibilização para a dor alheia, saindo do entorno do problema pessoal no qual ele havia se enclausurado. Mas Dmitry chega ali no extremo,
que é aquele homem que havia tornado-se paralítico em função da lepra. Então, o texto nos traz uma grande cadeia de narrativas sobre o sofrimento, demonstrando para nós de forma muito clara que existem muitas motivações de sofrimento na Terra e que existem sofrimentos muito maiores do que os nossos, o que não significa dizer que o nosso sofrimento não seja legítimo, que ele não nos cause dor, que ele não nos paralise em alguns momentos. Mas o texto nos traz uma exemplificação da conquista da resiliência, mesmo nessas situações. Esse último personagem, que enquanto teve à vista, como ele mesmo disse, foi um leitor de O Novo Testamento e de seus comentadores, entre eles Allan Kardec, é o personagem mais surpreendente de toda a história, porque é ele que está na condição mais abjeta entre aqueles que Dmitri havia visitado, mas é ao mesmo tempo que tem mais lucidez do seu sofrimento, de por que ele sofria. Ele tem uma completa lucidez de que o seu extremo sofrimento era o resultado, a consequência natural de uma vida que estava há 300 anos atrás, e que nos últimos 300 anos ele vinha passando por aquilo que, à luz da doutrina dos espíritos, aqui agora colocando com as nossas palavras no vocabulário espírita, ele vinha passando por um processo de expiação. Então, nós separamos, a partir de uma intuição, hoje à tarde, essa narrativa, O Paralítico de Kiev, do livro Ressurreição e Vida, para trazer uma motivação, a fim de que nós possamos refletir sobre o que o Allan Kardec chama no livro Céu e Inferno, o Código Penal da Vida Futura. Essa apresentação de Kardec, que é a sua tese bastante original, a partir da observação que ele faz dos espíritos que se comunicaram em diferentes reuniões mediúnicas, integra o capítulo 7º dessa obra, que é a quarta obra da codificação, O Céu e o Inferno. Antes de apresentar o Código Penal da Vida Futura e as suas relações com a valorização da vida, queremos lembrar que no primeiro capítulo deste livro, Kardec faz uma análise daquilo que é a ideia de o nada ou a vida futura. O capítulo tem um título muito bonito, O Porvir, que significa a vida futura, e o nada. E nos traz resposta para questões que todos nós fazemos, de diferentes segmentos religiosos e mesmo os que não têm segmentos religiosos, né? Nós pensamos, vivemos, trabalhamos, isso é real nas nossas vidas. E que nós morreremos, isso não é menos certo. Essa é a certeza que todos nós temos, que iremos morrer um dia, ou, colocando com as palavras espíritas, que iremos desencarnar um dia. Mas uma vez que isso se dê, e se dá para todos nós, e se deu e aconteceu com todos os que nos antecederam, e ocorrerá com todos os que nos seguirão, para onde nós iremos após a morte? Nós continuaremos existindo ou não? E como conectar essa vida que nós estamos com o que ocorrerá após a morte? Então, para os materialistas, a resposta é que não existe vida após a morte. Toda e qualquer narrativa sobre isso é uma narrativa mitológica, é uma narrativa utópica. Porém, se essa concepção prevalecesse nos povos, nós teríamos povos, pelo menos um deles, na história da humanidade, que teria sido ateu. Mas a história nos mostra que não houve nenhum povo ateu. Existiram pessoas que não acreditam em Deus. E assim como existem pessoas que não acreditam na vida após a morte. Mas todos os povos, todos, dos mais evoluídos aos menos evoluídos, dos que aqui estão agora na Terra, aos que nos antecederam há milhares de anos, todos os povos sempre tiveram os seus rituais relativos à morte e a sua relação com a vida após a morte e com aqueles que eles consideravam e consideraram os seus deuses ou os seus símbolos da vida após a morte. E o Espiritismo vem nos trazer exatamente a explicação palpável da vida após a morte,
não a partir de um sistema de compreensão pré-concebido. Ao contrário, o Espiritismo vem nos esclarecer sobre a vida após a morte com base na análise de milhares de depoimentos que Allan Kardec inicialmente fez de espíritos que se comunicaram, grande parte desses espíritos voluntariamente, para demonstrar a sua existência após a morte, e outra parte desses espíritos evocados em reuniões mediúnicas. E com base nessas comunicações, Allan Kardec organizou no livro O Céu e Inferno, na segunda parte, um grupo de depoimentos, ou um conjunto, melhor dizendo, um conjunto de depoimentos que estão separados em 7 grupos. Depoimentos dos espíritos felizes, depoimentos dos espíritos em condições medianas, depoimentos dos espíritos sofredores, depoimentos dos espíritos suicidas, depoimentos dos espíritos que eram criminosos arrependidos, depois os depoimentos dos endurecidos e, por fim, os depoimentos de espíritos que passaram em expiações terrenas. E todos eles nos falam e nos falaram da vida após a morte. E mais do que isso, além de nos falarem da continuidade da vida conforme nós a tocamos aqui na Terra, por isso as comunicações de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos, espíritos em expiação, porque eles assim estavam no mundo espiritual, porque assim eles haviam se conduzido ao longo de suas vidas e haviam desencarnado. E não apenas nos trazem a confirmação palpável da continuidade da vida, mas do retorno à vida física como parte do processo de melhoramento, de progresso e, mais ainda, de expiação das suas faltas. Então, a justiça divina, que é tema nesse webinário que nós estamos apresentando, aliás, que estamos participando, a justiça divina apresentada à luz do Espiritismo, com base no depoimento desses espíritos, e aqui queremos reafirmar isso, com base no depoimento desses espíritos, e não como parte de um sistema pré-concebido, essa justiça divina é profundamente, é soberanamente justa e boa. Vejamos que o advérbio utilizado por Allan Kardec é soberanamente, ou seja, não há condição de ser menos, nem há nada que possa ser mais. O soberano é aquele que está no topo. Então, a justiça divina é soberanamente justa e boa, ou seja, é no limite infindável que a nossa capacidade não consegue perceber, justa, e é no limite infindável que nossa capacidade não pode perceber, igualmente boa. E é exatamente essa justiça divina que constrói para nós aquilo que Allan Kardec chama de o Código Penal da vida futura. E por falar em Código Penal, Allan Kardec não nos quer falar de condenações eternas, de penas irreversíveis, de situações de sofrimento que não são realizadas. O codificador da doutrina dos espíritos nos apresenta essa justiça divina de uma forma que coloca em nossas mãos a capacidade de nós construirmos a felicidade das nossas vidas. E é nesse capítulo 7º, intitulado O Código Penal da Vida Futura, que Allan Kardec vai nos trazer exatamente a ideia de que toda e qualquer imperfeição que nós trazemos, essas imperfeições que são as antíteses, o contrário das virtudes, elas nos causam sofrimento. E, por vezes, não apenas causam sofrimento apenas a nós, é que mergulhados nessas virtudes e inspirados por elas, sem termos ainda mergulhado no nosso lado luz, sem termos acionado o nosso código máximo, que é a consciência das leis divinas, que está íncita em nós, esse depósito das leis divinas está colocado em nós como espíritos, movidos pelas imperfeições, nós causamos muito sofrimento aos outros. Nós cometemos aquilo que comumente nós chamamos de as faltas,
nós agredimos os outros, nós fazemos muito sofrimento, e por muito sofrimento eu não estou falando de pouca coisa, não, eu estou falando das grandes agressões à vida, da banalização da vida conforme nós a vemos hoje. Nós vemos situação de banalização da vida na ocupação da Rússia na Ucrânia, nós vemos a banalização da vida nas inúmeras guerras menores e de menos repercussão na mídia que ocorrem no mundo neste momento. Nós vemos a banalização da vida nos inúmeros feminicídios que ocorrem no Brasil nos dias de hoje, na morte dos jovens, nas mortes de pessoas ditas anônimas comuns por motivos absolutamente fúteis. Nós vemos a vida profundamente agredida, porque a população terrena é uma população que ainda se move pelas suas imperfeições. E Allan Kardec diz que essas imperfeições são passíveis de recuperação, de revisão, são passíveis de reabilitação. Essa é a palavra que ele utiliza. E é exatamente esse aspecto que queremos destacar nesta tarde. A justiça divina nos permite a reabilitação das nossas faltas, por mais graves que essas faltas tenham sido em relação a nós mesmos, ao outro e à humanidade. E mesmo quando nós não nos reabilitamos dessas faltas perante nós mesmos, perante o outro, perante a sociedade, e estejamos, digamos assim, impedindo o progresso de um dado grupo, ou cheguemos a impedir o progresso da humanidade, ainda assim, Deus nos permite continuar evoluindo em outros mundos. Mas ficando aqui na Terra, portadores do nosso livre-arbítrio, como nós somos capazes de, pelo arrependimento sincero, verdadeiro, profundo, reconhecendo que a capacidade de nos tornar infelizes é a mesma capacidade de nos tornar felizes, e que essa capacidade não está na mão do outro, nem depende do outro, mas depende de cada um de nós, nós acabamos tomando o rumo da felicidade e passamos a, do arrependimento, experimentar aquilo que Allan Kardec chama de a expiação. A expiação é toda e qualquer forma de sofrimento. E a expiação, ela não é buscada no sentido, digamos, de que a pessoa se queira impor flagícios, de que a pessoa se queira fazer sofrer. A expiação, ela é uma decorrência do nosso despertamento lúcido a partir do arrependimento para a gravidade das nossas faltas. E aqui queremos juntar a Allan Kardec o conceito do espírito Joana de Ângeles, em toda a sua obra, psicografada por Divaldo Franco, de que o arrependimento é profundamente diferente da culpa. Enquanto o primeiro é uma força propulsora de crescimento e impulsionadora para a resolução, ainda que uma resolução inicialmente lenta, o segundo, a culpa, é um sentimento que nos faz repetir a dor sem dela nos desconectarmos para um novo momento de construção. Então, Allan Kardec vai nos dizer que o espírito sofre na vida futura e na vida corporal exatamente o resultado das suas ações, ações dessa própria vida e ações de uma vida anterior. Tanto que em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, se não me falha a memória, itens 11 e 12, o codificador traz 2 textos maravilhosos intitulados Causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições, deixando bem claro que nem toda dificuldade, nem todo sofrimento, nem todo problema que nós atravessamos é resultado do que fizemos numa vida anterior. É muito mais o resultado do que nós fizemos nessa vida em conexão com os sofrimentos das vidas anteriores. Esses vêm para nós depois, o que nos leva a perceber o cuidado que nós devemos ter com a nossa atual existência, para não fazer aquilo que comumente nós chamamos de um bolo de rolo. Nós vamos ali agregando dificuldades, sofrimentos, faltas, e um elemento importantíssimo
é o nosso livre-arbítrio, é a nossa capacidade de decidir a partir do discernimento. Então, por isso que culpa e arrependimento são tão diferentes. A culpa, o remorso são paralisantes, ao ponto que o arrependimento é propulsor de uma modificação. E aí, o que em O Céu e o Inferno se chama de Código Penal da Vida Futura é exatamente essa apresentação de que os nossos sofrimentos são decorrentes das nossas imperfeições. E quando nós modificamos a nossa forma de olhar a vida, nós fazemos um esforço para outra forma de proceder, respeitando aquela regra básica apresentada por Jesus, amai o próximo como a si mesmo, que é uma regra recursiva, e nos conectando com aquilo que, à luz da literatura espírita, nós chamamos de o planejamento reencarnatório dessa vida, nós caminhamos, nós atravessamos sob ou imersos na misericórdia divina, enfrentando as dificuldades que são necessárias ao processo de expiação. Então, Allan Kardec define o Código Penal da Vida Futura em 3 pontos básicos, 3 ou 4 que nós poderíamos colocar aqui. Vamos chamar de 4 e apresentar o primeiro, que é: todo sofrimento que passamos é correlativo às nossas imperfeições, assim como as nossas virtudes são a nossa fonte de felicidade. Primeiro item básico para que nós possamos entender o sofrimento à luz da doutrina dos espíritos. É esse item que projeta luz sobre o conto O Paralítico de Kiev. Só repetindo aqui para ficar claro, são as nossas imperfeições que promovem os sofrimentos pelos quais atravessamos, e as nossas virtudes nos promovem e nos colocam no caminho da felicidade. E por felicidade aqui nós não estamos falando dessa alegria superficial que advém de momentos que são relativamente fáceis de serem repetidos. Nós estamos falando aqui da felicidade, da consciência tranquila, da consciência de que a vida flui, de que tem os seus estágios, de que problemas fazem parte da nossa existência e de que problemas, desafios de toda ordem, de toda monta, vão chegar para nós, mas se nós ampliarmos o olhar, nos deixarmos desnudar, como Dimitri do conto deixou-se desnudar pela questão de uma criança, representando aqui uma consciência que não se maculou, nós vamos conseguir enxergar que existem muitos outros sofrimentos, muito maiores, inclusive, do que os nossos. E não apenas nos consolar porque o outro sofre mais, porque isso seria relativamente fácil, mas aprender com quem, de fato, no sofrimento, tornou-se resignado. Porque o que impacta o personagem do conto e impacta a nós outros não é a de uma outra pessoa sofrer, mas o que nos impacta é o modo como a pessoa sofre, que é o que no Evangelho segundo o Espiritismo se chama sofrer bem, ou o outro item que se chama, aliás, o item que queríamos referir é sofrer bem. Então, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo é o que nos traz a lucidez para acompanhar essas situações em que, de fato, ficamos impactados quando a vida de uma outra pessoa poderia ser para ela uma fonte de infelicidades, mas a pessoa consegue ver ali uma condição de contemplação, de gratidão e de alegria, e que isso também nos impacta. Então, o primeiro item do Código Penal da Vida Futura é esse: o sofrimento é correlativo às nossas imperfeições e a felicidade é correlativa às nossas virtudes. Donde nós concluímos que, se formos, digamos, emocionalmente inteligentes, nós vamos pender para revisar as nossas imperfeições, para que nós possamos aproveitar, entrever, experimentar a felicidade dos espíritos evoluídos, aqueles que deram aquelas comunicações que Allan Kardec inicia colocando no segundo capítulo da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. E os outros 3 pontos desse Código Penal da Vida Futura, com base na justiça divina, profundamente justa
e misericordiosa, justa e boa, é que nós precisamos passar pelas fases de arrependimento. Esse é um segundo fator. Do arrependimento decorre a lucidez da expiação, porque uma expiação, um sofrimento sem lucidez, o espírito até fica ali, mas ele não evolui a passos largos. Ele fica, por vezes, no sofrimento, se remoendo, se repetindo naquela situação. Então, o segundo item, o arrependimento com lucidez. O terceiro item, a expiação com proveito. Então, saber experimentar aquele momento. E o quarto item, a reparação. Então, a lucidez que começa lá no arrependimento, ela nos leva inevitavelmente à reparação. E na reparação, não é apenas fazer de novo, mas é fazer o bem em toda a sua extensão. É cumprir aquela sentença de Jesus de nos reconciliarmos com o adversário enquanto estamos a caminho, o que é muito difícil para nós ainda. Mas é esse o nível. É reparar no sentido em que nós entendemos que é para fazer todo o bem na extensão das nossas possibilidades. E o bem vai seguir aquela regra recursiva: amar ao próximo como a si mesmo e a nós outros. E é fazer o bem para que da nossa não feitura do bem não derive o mal. Porque quando nós não fazemos o bem, deixamos de fazer o bem, nós já fazemos o mal, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. E aí, quando nós observamos, né, esse código penal da vida futura, ou seja, de onde decorre o sofrimento, que é das nossas imperfeições, nós entendemos que tudo aquilo que fizermos para valorizar a nossa vida, e valorizar aqui não é no sentido de ostentar, valorizar é no sentido de aproveitá-la, de tornar as suas habilidades mais amplas, de fazer com que nós, usando aqui uma linguagem comum nos livros da psicologia, integremos o ego com o self, ou seja, com que nós consigamos fazer com que a nossa luz, a nossa potencialidade, porque nós somos filhos de Deus, possa iluminar a nossa condição humana de espíritos ainda em processo evolutivo. Então, é valorizar a vida em todos os sentidos. Porque, de uma perspectiva materialista, que vida existia para Dmitry? Ele não conseguia mais perceber que valor tinha a sua vida. Era um homem rico e poderoso, cujos amigos não o procuravam, porque o preconceito da sociedade o colocara à margem, porque ele tornara-se paralítico. De um ponto de vista materialista, o que se diria para um jovem que estava na plenitude de suas forças e ficou paralítico? De uma perspectiva materialista, o que se diria para o outro, que além de paralítico, ficou cego? Que utilidade ele teria para a vida? Ou o que se diria para aquela mãe cujo filho não conseguia se expressar falando, não conseguia ouvi-la, não era capaz de lhe dar um carinho e sequer era capaz de erguer-se, e muito mais ela não conseguia mais erguê-lo, mais cuidá-lo. De um ponto de vista materialista, essas vidas não tinham mais o seu sentido, mas de um ponto de vista da justiça divina, essas vidas, com muitas limitações, com muitos problemas, recebem na boca daquele último personagem que não só estava cego, mas que não tinha mais as mãos, não tinha os dentes, também não enxergava, a profunda valorização, porque percebia que nos seus sofrimentos atrozes ali estavam um elo de ligação com o seu passado, que ele não conseguira há mais tempo acolher e diluir, e que aquela situação que é a mais difícil, praticamente uma condição subhumana, era a melhor condição para a sua alma naquele momento. E dizendo isso, nós queremos ressaltar, não é que o Espiritismo faça apologia ao sofrimento, mas o Espiritismo é a doutrina capaz de explicar por que sofremos. É a doutrina capaz de nos mostrar a profundidade da sentença de Jesus, que os aflitos serão consolados, porque qualquer que seja a dor
o problema, a expiação, a dificuldade, tudo isso é temporário, porque a nossa existência é que é contínuo. Tudo mais tem começo, meio e fim no tempo em que nós estamos vivendo. Então, caminhando para o final aqui da nossa fala, nós queríamos nos dirigir a quem nos ouve nesse momento e que considera que a sua vida tem um problema que é irresolvível. Talvez nós tenhamos problemas que de fato não se resolverão nessa vida, porque eles estão vinculados a circunstâncias muito maiores, mas isso não nos autoriza a desistir, isso não nos autoriza a amolentar no sentido de dizer que a nossa vida não tem sentido. Ao contrário, a nossa vida, mesmo nas condições mais difíceis, como a daquele paralítico que estava cego, portador de hanseníase, aquela vida tem para aquele espírito um imenso valor. E o mesmo valor que tem a minha vida hoje, que estou aqui, que tem a sua, que me escuta e que nos acompanha neste momento. E o Espiritismo nos mostra isso de forma muito clara. No livro dos Espíritos, questão 944, Allan Kardec analisa inúmeras circunstâncias em que, teoricamente, de um ponto de vista material, seria legítimo cometer o suicídio. E ele questiona: o homem tem direito de dispor de sua própria vida? E a resposta é não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. E aí nós podemos acrescentar aqui também as múltiplas formas de suicídio involuntário, são transgressões à lei divina. A literatura espírita nos mostra infinitos casos de suicídios involuntários, em que depois, nas comunicações mediúnicas, os espíritos reconhecem que colocaram sua vida em risco ao longo de meses, de anos e de décadas, e que poderiam ter dado a ela um destino diferente. A existência na Terra é profundamente preciosa para o nosso processo evolutivo. Nós poderíamos até, como poeta Gonzaguinha, perguntar: e a vida o que é, meu irmão? Diga lá, o que é a vida? Ela é apenas a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Ela é maravilha ou ela é sofrimento? Ela é alegria ou é lamento? O que é a vida, meu irmão? Há quem diga que a vida é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que ela é um divino e profundo mistério, é um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Muitos dizem que a vida é luta e prazer. Alguém diz que a vida é viver, outros dizem que é melhor morrer, pois que não é amado e que o verbo é sofrer. E aqui, amigos, eu diria, como o poeta Gonzaguinha, que eu só sei que eu confio na vida e eu confio e ponho fé, pois somos nós que fazemos a nossa vida como der, como puder ou como quiser. E dizendo isso, repetimos que a vida é sempre desejada, por mais que ela esteja errada, porque ninguém quer a morte. Todos nós, na voz do poeta, como ele diz, queremos saúde e sorte. E do ponto de vista espírita, nós dizemos que a vida é desejada, por mais difícil que ela seja, porque a vida no corpo físico é expressão da misericórdia divina para que nós possamos nos reabilitar perante as faltas de um passado, quando, sem lucidez, por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo, cometemos os maiores desatinos contra nós mesmos e contra outros. Essa palestra é, portanto, para estimular a todos nós, nos dias de angústia, nas noites de insônia, nas horas de tristeza, que nós possamos confiar. O que significa dizer ir adiante, às vezes sem um sorriso no rosto. E há um texto insuperável do Espírito Emmanuel, intitulado Aflições, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, em que Emmanuel diz: por acaso imaginais que não sois participantes das aflições do Cristo? E imaginais que o Cristo não tenha chorado? Ou seja, se Jesus chorou, se Jesus verteu lágrimas, esse mundo de fato é de provas e inspiração, porque ele é o espírito mais evoluído que já veio à Terra
e mesmo assim, sendo o seu governador, não esteve imune à condição de estar aqui, que é a de enfrentar dificuldades, problemas e perseguições. E por fim, para terminar, sugerindo que todos possamos ler o conto O Paralítico de Kiev, queria citar Joana de Ângeles no livro também insuperável, intitulado Filho de Deus, em que ela diz no prefácio: És filho de Deus, cujo amor inunda o universo e se encontra presente nas fibras mais íntimas do teu ser. Por isso, nada deve te atemorizar ou afligir demasiadamente. Tens uma fatalidade que te aguarda, a plenitude da vida. Lográ-la de imediato ou mais tarde dependerá do teu livre-arbítrio. Empenha-te no sentido de conseguir êxitos nos teus empreendimentos íntimos, mesmo que a peso de sacrifícios, recordando-te de que, em qualquer situação, Deus está contigo. Profundamente confiante, certa de que Deus está conosco, guardamos as nossas amigas voltarem à tela.